Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para compartilhar da palavra do Senhor. Amém? Feche os teus olhos, curva as vossas cabeças e vamos orar ao Pai. Pai, no nome de Jesus, estamos diante de Ti e da Tua presença. Toma esse momento em Tuas mãos. Fala conosco tudo aquilo que nos é necessário pela revelação do Teu Santo Espírito, aquilo que Tu queres falar, não aquilo que nós simplesmente desejamos ouvir, Senhor. Fala conosco, nos ensinando pela Tua palavra, pela revelação do Teu Santo Espírito. Nós estamos aqui, ó Pai, reunidos no nome do Senhor Jesus, crendo que Tu és o Deus único e verdadeiro e que enviaste o Teu Filho para nos salvar. Ele é o Cordeiro, o Cristo que Tu enviaste. E nós estamos aqui no nome do Teu Filho, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar, reunidos não fisicamente, mas em espírito. E o Senhor disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então nós cremos que a própria palavra está no meio de nós. Pela revelação do Teu Santo Espírito, o Teu Filho é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, é o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar. Fala conosco e nos dá o alimento de hoje. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 47. Aqui, irmãos, Deus está falando através do profeta Ezequiel sobre a distribuição da herança do povo de Israel, sobre a divisão dos termos das fronteiras entre as 12 tribos. E aqui Deus estipula a divisão de 3 tribos ao norte, 3 tribos ao leste, 3 tribos ao sul e 3 tribos ao oeste. E olha o que interessante o que Deus fala, irmãos, para o povo de Israel em relação a esta herança que eles estão possuindo. No Ezequiel 47, versículo 21, diz assim: repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança e para dos estrangeiros que peregrinam no meio de vós, que gerarem filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel, convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que, na tribo em que peregrinar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Jeová. Aqui está falando da promessa, da herança, irmãos, que foi dada ao povo de Israel, mas também que se estendeu aos peregrinos que habitavam no meio daquele povo e que viviam como o povo de Israel e que criam e passaram a habitar, viver, andar com o povo de Israel e crer também no Deus de Israel. Isso aqui, irmãos, é uma alegoria, uma alusão do que Deus haveria de fazer lá na frente através do sacrifício do Senhor Jesus, em que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em que Deus enviou o seu Filho para os seus, mas os seus o rejeitaram. Que fala a respeito do povo de Israel. Então nós vamos ver isso mais à frente, mas essa é uma alusão daquilo que Deus faria. E em Romanos, no capítulo 10, irmãos, Romanos, no capítulo 10, Deus fala sobre esta questão, através da vida de Paulo. Amém? Está escrito assim em Romanos 10, no versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Não foi o que nós fizemos, irmãos? Um dia nós recebemos a palavra da salvação, do Evangelho das Boas Novas de Cristo. Nós cremos neste Evangelho, nós cremos no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador e confessamos. É aquilo que nós fizemos no batismo. Você crê no Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador? E nós falamos sim. E fomos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Então, com o coração nós cremos, porque um dia a palavra de Deus entrou em nosso coração e nós aplicamos a fé e cremos. A fé que proveio de Deus. Aquela palavra entrou em nós e gerou fé. E nós cremos e confessamos. E por isso também nós herdamos a salvação. E ele continua. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então todo que invocar, amém, irmãos? Não só os judeus, mas também os gregos, não só os judeus, mas também os gentios. É aquilo que Deus mostra para Pedro, sobre aqueles gentios da casa de Cornélio que estavam se convertendo ao Senhor, e Deus manda Pedro receber aqueles homens, quando ele tem aquela visão que desce um lençol cheio de répteis, quadrúpedes, e Deus fala, mata e come, e ele fala, Senhor, não porei coisa imunda em minha boca, e Deus fala, não faça imundo aquilo que Deus purificou. Deus estava mandando Pedro receber aqueles homens, ouvir, comer, irmãos, mata e come quer dizer ouça, amém? Deus mandou Pedro matar o seu preconceito, Deus mandou Pedro matar tudo aquilo que ele pensava que era certo, todo aquele conceito que ele tinha, Deus mandou ele matar aquele preconceito que ele tinha em relação aos gentios e ouvir aqueles homens. E quando ele vai na casa de Cornélio, ele vê ali, ele começa a pregar e Deus derrama o Espírito Santo e batiza no Espírito aquelas pessoas. E ali Pedro vê que Deus também tinha vindo para os gentios e não só para os judeus. E Pedro entende o propósito de Deus ali. Amém, irmãos? Então, o que acontece? Todo aquele que crê será salvo. Então, a herança também foi dada a nós. E olha o que Paulo diz mais à frente, no versículo 19. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Então os seus o rejeitaram. Quem crucificou o Senhor Jesus? Os próprios judeus. Aqueles para os quais ele havia vindo salvar. O próprio povo de Israel. Os próprios judeus crucificaram. Quem crucificou o Senhor Jesus? Aqueles que andavam segundo a lei, porque não foram capazes de entender a graça que veio através do Senhor Jesus. É aquilo que o pastor Takayama tem constantemente nos ensinado. Amém, irmãos? Então, eles próprios crucificaram, eles próprios rejeitaram. Mas a nós foi dada esta oportunidade, irmãos. Os seus o rejeitaram, mas o Senhor deu essa oportunidade para nós gentios, para que nós pudéssemos alcançar também a salvação. E o que está escrito no próprio capítulo seguinte, no 11 de Romanos, no versículo 17. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo jambuzeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Nós fomos enxertados na oliveira. Os judeus eram os ramos verdadeiros, eles foram quebrados, porque eles não foram capazes de crer, porque o Senhor Jesus disse que todo aquele que está em mim e não dá fruto, o Senhor corta a vara e joga fora. Nós somos os ramos, amém, irmãos? Então os seus o rejeitaram e não foram capazes de crer, mas nós cremos, recebendo a palavra que nos foi enviada através do Senhor Jesus, a palavra da salvação. Nós cremos e confessamos, e nós somos esses, irmãos, jambuzeiros bravos. Não servia para nada, irmãos, né? Mas o Senhor nos enxertou na oliveira, para que nós pudéssemos fazer parte também, é o que está escrito, irmãos, né? Participantes da raiz e da seiva da oliveira. Quem que é a raiz, irmãos? Né?
É o Senhor Jesus. Amém? Ele diz no versículo anterior: e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Então, ele é santo, ele é a raiz. Ele é o santo de Israel e nós, estando nele, nós somos santificados. Nós não somos santos, irmãos, porque nós somos, porque nós deixamos de fazer isso ou aquilo, ou não cometemos pecado. Santo na Bíblia significa ser separado. Santificado significa ser separado. Nós fomos separados para viver e habitar na presença de Deus, através do sacrifício do Senhor Jesus, para andar em novidade de vida, irmãos. Então, nós fomos santificados por Ele. Ele se santificou a si mesmo. Ele é a primícia santa. Ele é a raiz. E nós somos os ramos, né? Se a primícia é santa, a massa o é. Se a raiz é santa, os ramos também são, irmãos. Então nós somos santificados porque o Senhor Jesus nos santificou. E Ele fez o sacrifício para que nós pudéssemos estar hoje diante do Pai. Então nós somos aqueles peregrinos, irmãos, né? Que fala lá, Ezequiel fala que estava no meio do povo de Israel e que passou a habitar e passou a procriar e a viver e no meio do povo e crer no mesmo Deus e que herdou a herança. Então a herança também veio até nós, irmãos, através do sacrifício do Senhor Jesus. E olha que interessante, irmãos, né? Olha que interessante, nós espiritualmente éramos os peregrinos, que agora nós somos enxertados na oliveira para produzir fruto e para herdar a herança. E olha que interessante, irmãos, né? Nós estávamos falando aqui que o Senhor Jesus ele foi crucificado pelos seus. Por que o Senhor Jesus foi crucificado? E, inclusive o pastor citou na palavra neste último domingo, dizendo que não haviam do que acusar o Senhor Jesus, então o acusaram de não ter guardado o sábado. Só que o sábado, irmãos, é para o mundo guardar, como eu já preguei nas passagens anteriores. O mundo será condenado por não guardar o sábado, porque o mundo está debaixo da lei, mas nós estamos sobre a rocha, nós estamos debaixo da graça. Amém, irmãos? Nós somos herdeiros, filhos herdeiros. Então o Senhor Jesus falou que Ele era o dono do sábado. E se Ele é o dono, nós também somos, porque nós somos herdeiros juntamente com Ele. Então quem é dono não precisa guardar. Então Deus, Ele causou toda essa situação porque isso não era pecado. Mas para os judeus, eles pensavam que eram, porque eles estavam na lei. E por isso eles condenaram o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus foi condenado por não guardar o sábado. E olha que interessante, irmãos. Ele morreu na véspera do sábado, na sexta-feira. E o que significa o dia da sexta-feira? Como que é considerado o dia da sexta-feira? Eu também já disse aqui para os irmãos na última pregação. O dia da sexta-feira é o dia da preparação para o grande dia que é o sábado. O grande dia que é do mandamento judaico, né, dos judeus, para que eles guardem aquele dia ao Senhor. E olha que interessante, irmãos, o dia da sexta é o dia da preparação para o sábado. Então Deus providenciou a morte do cordeiro na sexta-feira para que aquilo tudo fosse a preparação de Deus para que nós pudéssemos herdar o grande dia do Senhor. Amém, irmãos? É o que a Bíblia diz, do grande dia, o dia da ira do Senhor. Quando o Senhor vier, o grande dia do Senhor, o Senhor virá nos resgatar e nós vamos reinar juntamente com Ele. Nós almejamos por este grande dia do Senhor em que Ele virá nos buscar. Amém, irmãos? E nós vamos herdar a terra prometida, a Jerusalém celestial. Nós vamos herdar, irmãos, pela fé em Cristo Jesus, juntamente com todos aqueles que creem no seu nome, que creem em Deus como único
e suficiente Deus. Está escrito, a vida eterna é essa, consiste em que creiam em ti como Deus único e verdadeiro e no teu Filho a quem enviaste. Então todo aquele que crer no Pai como um Deus único e verdadeiro e crer no Senhor Jesus, o Filho, como Cristo enviado de Deus para nos salvar, este será salvo. Crer e confessar. Amém, irmãos? Então nós cremos. E o Senhor fez esta grande preparação, irmãos. Vocês acham que o Senhor Jesus morreu na sexta por acaso? Não, irmãos. Não. Ele morreu na celebração da Páscoa por acaso? Não, irmãos. O que significa a Páscoa? A Páscoa significa a morte do Cordeiro, que Deus instituiu a primeira Páscoa, lembra, irmãos? Na saída do povo do Egito, em que aspergiam, matava-se o cordeiro, aspergiam o sangue nos umbrais das portas, e vindo o anjo da morte para matar os primogênitos, nenhum de Israel foi ferido, porque todos estavam ali guardados por aquele sacrifício. Aquilo era uma alusão, né? Uma alegoria do que Deus haveria de fazer através do sacrifício do Senhor Jesus. Então não foi à toa que ele veio na Páscoa, e não foi à toa que ele fez o sacrifício na Páscoa, e não foi à toa que ele morreu na sexta-feira. Justamente porque aquele era o grande dia da preparação, né? Era a preparação de Deus para o grande dia do Senhor. No dia seguinte seria o dia de sábado. Mas o grande dia do Senhor ainda está por vir. E todo aquele que nele crê será salvo. Né? Como nós lemos, né? Todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Amém, irmãos? Então o Pai, ele fez esta grande preparação. Olha, irmãos, para não ficar só nas minhas palavras, em Marcos 15, só para os irmãos saberem onde está escrito. Marcos, no capítulo 15, versículo 42. E chegada a tarde, portanto, era o dia da preparação, isto é, véspera do sábado. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo 23, versículo 54, para que os irmãos possam saber onde está escrito sobre o dia da preparação. Amém? Por isso que eles apressaram até mesmo a morte de todos que estavam na cruz, pedindo para quebrar as pernas, né, dos ladrões ali, para que eles pudessem morrer mais rapidamente, né, e para que não adentrasse aquilo no sábado, para que eles não tivessem todo o trabalho de fazer a preparação do enterro e tudo mais no sábado. Então eles tinham que fazer tudo na sexta-feira. Por isso que os judeus pediram para apressar, né? Então o dia da sexta-feira é o dia da preparação. Em Lucas 23, 54 diz assim: e era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. Então o dia da preparação que os judeus faziam para que eles não pudessem trabalhar no sábado, era o dia do descanso. Então eles preparavam todas as coisas na sexta para que no sábado eles não precisassem fazer nada. Amém? Era o dia da preparação. O Senhor fez isso espiritualmente através do sacrifício do Senhor Jesus. Ele nos preparou a salvação através do sacrifício do seu Filho, para que nós pudéssemos descansar, entrar no descanso. No dia do Senhor, dia de sábado, irmãos, não é o dia do descanso? O grande dia do Senhor é o dia do nosso descanso nele. Amém, irmãos? Nós vamos entrar no descanso do Senhor, no grande dia do Senhor. E ele fez toda esta preparação através do sacrifício do seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, para que todo aquele que invocar o nome do Senhor seja salvo, e para que nós, que éramos peregrinos, nós pudéssemos também herdar a promessa, a terra prometida, a Jerusalém espiritual, através do sacrifício do Senhor Jesus. Nós que éramos os jambuzeiros bravos, fomos enxertados na oliveira, e nós temos direito, através do sacrifício
do Senhor Jesus nós temos acesso à raiz. Amém, irmãos? Nós temos acesso ao que o Senhor nos tem dado. Amém, irmãos? Promessa que Ele nos tem dado, é herança. Então o Senhor fez esta grande preparação para todos nós, para que nós pudéssemos herdar. Então louvado e engrandecido seja o nome dEle. Creia, irmãos, creia nesta promessa e que o Senhor virá nos buscar para que nós possamos entrar no descanso dEle, no dia do Senhor. Grande dia, vai ser um grande e terrível dia, irmãos, para aqueles que não creram no Senhor Jesus. Fala do dia da ira e da vingança, irmãos. Não é que Deus tem prazer, irmãos, em que o mundo seja condenado. Mas o mundo vai ser julgado, irmãos, porque não creu no sacrifício do Senhor Jesus. Mas nós vamos alcançar a herança, a salvação, porque nós cremos e permanecemos crendo. E temos que permanecer até o fim, irmãos. Todo aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, receberá a coroa da vida. Amém, irmãos? Então nós temos que perseverar e permanecer. Amém, irmãos? Então que nós possamos agradecer ao Senhor por este dia da preparação que o Senhor fez para que nós, que éramos peregrinos, que éramos estrangeiros, que éramos jambuzeiros bravos, para que nós fôssemos enxertados na oliveira, para que nós tivéssemos acesso a esta herança através do sacrifício do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Fecha os teus olhos. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez por nós, por este tão grande sacrifício que fizeste pelas nossas vidas, enviando o teu Filho para nos salvar. A nós foi dado de graça, mas a ti, ao teu Filho, custaste um alto preço, Senhor, e nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque outrora nós éramos peregrinos, outrora nós éramos estrangeiros, outrora nós éramos jambuzeiros bravos, mas o Senhor nos acolheu, o Senhor nos recolheu, o Senhor nos colocou junto com a sua porção em herança para que nós pudéssemos herdar tudo aquilo que veio do nosso Deus e Pai através do sacrifício do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pelo que fizeste por nós. Não teríamos como alcançar isto, não teríamos como conseguir, mas o Senhor fez e nos deu de graça e nós somos eternamente gratos a Ti. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Obrigado por todas as coisas, Senhor. Nós Te agradecemos, meu Pai, no nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor abençoe os dízimos e as ofertas. Que o Senhor abençoe a tua vida, o teu lar, a tua casa, a tua saúde, a tua família. Que o Senhor esteja contigo por onde quer que vá. O Senhor te dê a direção, te dê a graça e te dê a paz. E que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.